Muito bom dia, hoje é dia 17 de maio de 2026, domingo. E como sempre aos domingos, o nosso tema é Jesus Cristo, o centro de tudo. E hoje nós vamos ver e vamos perceber como Jesus está no controle, mesmo quando tudo parece incerto na nossa vida. Em Marcos capítulo 4, versículo 39 diz assim: Então Jesus levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, aquiete-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Existem momentos da nossa vida em que tudo, absolutamente tudo, parece incerto. Dias em que o nosso coração fica ali inquieto. Dias em que o futuro parece confuso, não é mesmo? Porque as respostas não chegam. E aí, os nossos pensamentos começam a correr mais rápido do que a nossa fé. Talvez alguns aqui já tenham vivido períodos assim, momentos em que parecia que a vida estava totalmente fora de controle. E foi exatamente em um cenário parecido que os discípulos viveram uma das experiências mais marcantes com Jesus Cristo. O versículo diz assim: Então Jesus levantou-se. Os discípulos estavam dentro de um barco em meio a uma tempestade. O vento era forte, as ondas batiam contra a embarcação e o medo tomava conta de todos eles. E olha que eram homens acostumados com o mar, mas mesmo assim eles ficaram desesperados. Porque existem tempestades que atingem não apenas o lado de fora, mas também o nosso coração. E talvez hoje existam pessoas vivendo exatamente isso. Uma tempestade emocional, familiar, financeira ou espiritual. Agora, o mais interessante nessa passagem é que Jesus estava no barco o tempo inteiro. Mesmo quando os discípulos estavam assustados, Jesus Cristo continuava presente. O que isso nos ensina? Isso nos ensina algo muito profundo. A presença de Deus não desaparece só porque a tempestade chegou. Às vezes pensamos que o silêncio significa abandono, mas nem toda tempestade significa a ausência de Deus. Os discípulos ali naquele barco, assustados, olhavam apenas ali para as ondas. Jesus olhava para o controle. Enquanto eles enxergavam caos, Cristo ainda governava a situação. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Ficamos tão focados nos problemas que nós esquecemos quem está conosco dentro do nosso barco. Talvez hoje a nossa vida esteja atravessando um período de incertezas. A gente olha para frente e não sabe exatamente como algumas coisas irão se resolver. Isso gera medo, isso gera ansiedade e insegurança. Mas este domingo nos lembra algo poderoso. Jesus continua atento e tendo também autoridade até sobre aquilo que parece impossível de controlar. O vento ouviu a sua voz. O mar se acalmou. E o caos perdeu força diante da presença de Cristo.
Isso não significa que nunca enfrentaremos tempestades, mas significa que não atravessaremos nenhuma delas sozinhos. Quando Jesus está presente, até os cenários mais confusos podem ser atravessados com esperança. Porque Cristo, Ele continua no controle, mesmo quando os nossos sentimentos dizem o contrário. Hoje talvez seja o momento de nós pararmos de alimentar os nossos medos. Nem tudo está perdido só porque ainda não ficou bem claro. Nós precisamos entregar novamente as nossas preocupações a Jesus. E ao fazermos isso, a gente precisa lembrar: o mesmo Deus que controla o mar continua cuidando da nossa vida. Jesus continua cuidando da vida de cada um de nós. Então vamos falar com Ele agora. Vamos entregar diante dele todas as tempestades que tentam roubar a nossa paz. Senhor Jesus, existem momentos em que o nosso coração fica assustado diante das incertezas da vida. Às vezes, nós olhamos para os problemas e sentimos medo do futuro. Mas hoje queremos lembrar que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Acalma nossas tempestades interiores, fortalece a nossa fé e ajuda-nos a confiar mesmo quando não conseguimos entender completamente os caminhos. Que nenhuma preocupação seja maior do que a certeza da Tua presença conosco. E, Senhor, mesmo nos dias mais difíceis, ensina-nos a lembrar que o Senhor continua dentro do barco. Eu te peço, traz paz para os corações aflitos, esperança para os cansados e descanso para aqueles que estão sobrecarregados emocionalmente. Eu te peço tudo isso, Senhor, do fundo do meu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a presença de Jesus acompanhe todos vocês, todos nós, durante toda essa semana. E se hoje nós estivermos com o coração inquieto, nós precisamos nos lembrar: o mar pode estar agitado, mas Cristo continua governando o barco. E amanhã nós começaremos mais uma semana da nossa série Bíblia Sem Complicação. E o tema de amanhã será entregar o controle e o que isso realmente significa. Uma reflexão muito prática sobre confiança, sobre ansiedade, dependência de Deus no nosso dia a dia. Portanto, eu te espero aqui amanhã. Um grande abraço. Fica com Deus.